Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Natural contra a natureza artificial, etc. O que significa dizer que uma certa ação, um certo modo de viver, um certo comportamento ou costume são naturais ou que eles, ao contrário, são contra a natureza. Cada qual, em seu íntimo, acredita saber exatamente o que isso significa. Mas quando se pede uma resposta explícita e argumentada, vê-se que a coisa, afinal, não é assim tão fácil como pode parecer. É preciso, desde logo, estabelecer que não se pode falar de natureza como algo fixo, imutável e objetivo. Percebe-se que quase sempre natural significa justo e normal, segundo nossa consciência histórica atual. Mas a maioria não tem consciência desta atualidade determinada historicamente e considera seu modo de pensar eterno e imutável. Boa noite, eu sou Jean Gaspar e está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que discute fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Boa noite, eu sou Henry de Carvalho e esse é o Filosofia no Cotidiano, um programa que busca trazer o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e em proveito da vida humana. Filosofia no Cotidiano vai ao ar sempre aos domingos, das 21 às 22 e com reprise nas terças-feiras, das 20 às 21 horas. Nessa semana você acompanha um diálogo acerca do nosso novo ciclo, Cultura, Peculiaridades Humanas. A relevância do tema desta noite se faz considerável à medida em que a cultura constitui-se como a exteriorização da consciência. Em nosso mundo, isso fica limitado aos anseios de consumo e ao individualismo, que não pode entender o ser humano como entidade genérica, mas mera forma de controle e domínio de capital para o acúmulo. Compreender os processos pelos quais os indivíduos representam suas necessidades e vontades, bem como as ideologias, correspondem-se com o fato de os homens acabarem perdendo-se de si em um processo contínuo de alienação, se faz de profunda relevância. E vale lembrar você que é artista aqui de Guarulhos e região, que você pode enviar um e-mail para nós no produção@filosofianocotidiano.com.br ou pelo telefone 3887-7015. Entre em contato com o Rodrigo da produção e envie seus trabalhos para vir apresentar aqui em nossos programas e também fazer as discussões estéticas. Este programa tem a colaboração de DAF, Soluções Digitais, e de Frank Bachó Móveis. Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, em nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, em nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. E a você que nos acompanha pelo Filosofia no Cotidiano, fica o espaço aberto para você enviar sugestões, perguntas ou curiosidades para saber sobre a vida do nosso filósofo Rubem Alves, que será entrevistado nas próximas semanas. Mande o e-mail para produção@filosofianocotidiano.com.br. Ficamos no aguardo das suas sugestões. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Esta noite, num diálogo acerca do tema cultura, peculiaridades humanas. Bom, Jean, gostaria que você começasse então definindo para a gente assim, como é que a cultura ela pode ser entendida como peculiaridade humana.
Sim, legal, Henri. Bom, dando início, né, a abertura ao nosso ciclo, como de costume, vamos bater um papo aí você sobre essa peculiaridade. Bom, há nos seres vivos algo peculiar que o diferencia dos demais seres vivos, né? Que é a capacidade, né, dos seres humanos, a nossa capacidade de se adaptar aos ambientes. Por exemplo, uma águia, por mais que ela tenha uma visão bem mais apurada, né, do que o homem, ela seria incapaz de sobreviver, por exemplo, num lugar desértico, no deserto, né? Já nós, né, é comprovado, nós temos vida humana em lugares onde não há outras vidas. Outro exemplo interessante de pensarmos é o elefante, né, que é um ser robusto, forte, com aquela carcaça dele toda, né, extremamente forte, só que o ser humano não queria conseguir viver nos Alpes gelados, nas cordilheiras, etc. Então, ou seja, teríamos, claro, outros, cada animal, né? Então, eu peguei esses dois só para nos situarmos que nessa questão de nós conseguirmos nos adaptar aos diversos tipos de ambiente. E aonde nós devemos buscar, né, Henri, essa peculiaridade, né? Segundo os sociólogos e antropólogos, essa peculiaridade está no termo que nós chamamos de cultura. Bom, aí só para esclarecer um pouco mais, eu vou citar aqui uma socióloga, a Lúcia Demartins, que ela diz o seguinte: os seres humanos não nascem providos de modelos de comportamento rígidos, mas sim com comportamentos complexos que permitem sobreviver em habitats particulares, mas devem, pelo contrário, aprender e descobrir modos de adaptação e condições ambientais extremamente diferentes. Os modos de viver aprendidos, que são modificados e transmitidos por uma geração a outra, constituem a cultura. Então, até para podermos entender um pouco melhor até o que ela sintetiza aqui com essa definição de cultura e dos comportamentos humanos, nós temos que definir os termos comportamento e modo de viver para poder compreender o que faz do ser humano esse ser cultural. Então, pera lá. Então, primeiro, nós vamos dividir aqui cultura entre comportamento e modos de vida. É isso? Não dividir. Nós vamos procurar entender o que é o comportamento, o que são os comportamentos, os modos de vida, para entender o que significa chamar o ser humano de ser cultural. Tá? Então, e de agora em diante, Henri, eu não falarei mais em comportamento ou em modo de vida. Eu vou resgatar o termo grego ethos, que significa comportamento. Então, de agora em diante, ethos é igual comportamento e modos de vida, ok? Bom, então o que eu quero dizer com tudo isso, né, Henrique? Desde a função nutritiva da célula de uma ameba, né, até a circulação do sangue no corpo, desse complexo sistema que é a circulação do sangue, né, do ser humano, todas essas ações são geradas pelo próprio organismo e dirigidas a um único objetivo, que é a conservação da vida do organismo. Então, nós já temos aí nós já temos aí o nosso ethos, que é o quê? De conservação da vida, de preservar a vida. Né? E isso, claro, dá a todos os organismos vivos um comportamento. Cada espécie terá o seu comportamento para se manter vivo. Bom, ou seja, aí podemos pensar no seguinte, que esse ethos, né, esse comportamento, é a capacidade da reação adaptativa de cada organismo, né, que vai possibilitar mutações produtivas, né,
para a realização da própria vida. Porém, esse mecanismo, esse comportamento primeiro que vai sustentar, né, e manter a vida, ela não é criativa, tá? E podemos dizer que ela é instintiva. Ou seja, ela é pura e simplesmente adaptativa, ela se adapta ao meio para sobreviver. E essa adaptação ela é limitada pela determinação funcional da espécie. Ou seja, os seres vivos, claro, menos nós seres humanos, agem de tal modo que a sua forma de ação não se diferencia do modo biológico do agir da própria espécie. Ou seja, se nós pegarmos a história das manadas de elefante, né, o modo de agir da espécie sempre é o mesmo, entendeu? Diferente de nós, seres humanos, que o nosso modo de agir, se você pegar toda a história, ela muda no decorrer das suas épocas. E isso tem a ver com o quê? Com a ação criativa do ser humano, que além dele se adaptar, ele reage ao mundo de uma forma criativa. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Ou seja, então, o que nós podemos concluir aqui? Que o ser humano, Henry, ele não possui somente esse ethos que o permita somente a viver. O ser humano ele tem a capacidade de dar sentido ao que lhe é exterior. E como que ele dá sentido às coisas, né? Como nós damos sentido às coisas? Por meio da ação criativa da qual eu estava citando anteriormente. Ou seja, e para que exista uma ação criativa, é necessário instituir um sentido para cada ação. Então vamos ver o que diz o pensador Ruiz. Ele diz o seguinte: esta é possível quando existe uma distância entre o ser vivo e a sua natureza biológica, que neste caso não determina mais o que fazer, e só condiciona o como fazer. Então, ou seja, para nós nos mantermos vivos, os organismos eles precisam se alimentar. No nosso caso, a espécie humana. Sinto fome. Então, se eu sinto fome, a primeira coisa que está à minha frente, que pode me nutrir, eu vou ingerir. Temos casos aí dos canibais antigamente, né, que comiam carne humana, né? Ou seja, essa era uma forma de se manter vivo, precisar comer. Com a ação criativa do homem, né, ele percebeu ao seu redor que na natureza, né, ele poderia ir buscar outros alimentos que não fosse igual à sua mesma espécie, que senão o homem mas ia se comer nem também. todos os homens eram canibais. Isso é peculiaridade de um determinado povo. De um determinado povo, de uma determinada cultura. De uma determinada, de um determinado costume, né? Vamos dizer assim, né? Para não entrar ainda no termo cultura. Mas a necessidade de comer foi do homem perceber que ele precisa se manter vivo. Então, ou seja, ele percebeu que no seu exterior, fora dele, correto? Há outros meios dele se manter vivo e não só se consumir. E o que ele fez? Ele o homem passou a cozer, ou seja, a produzir comida. E isso que gerou? Gerou um hábito, né? Um costume. Que aí aos poucos, claro, aí manteve-se as culturas canibais e as outras culturas também. E até hoje ainda comemos carne, que são outras espécies, comemos carne de vaca, de porco. Mas o que eu quero dizer aqui, né, é que num determinado momento a espécie humana se afasta, né, da natureza e passa a praticar atos do como fazer, a criar hábitos, e não só para se preservar, não só para se manter
vivo, né? Quer dizer, ela transcende, ela vai além, ela vai produzir não apenas para a sua existência imediata, é algo mais. Exatamente. E esse exatamente. algo mais a gente encontra a cultura, é isso? Isso. Isso eu vou ali no final. Antes, o que acontece? Agora tem um divisor de águas entre os seres humanos e os seres vivos, que é a ética, né? Que nós chamamos de ética, hoje tão também divulgada, né, essa palavra. Então vamos ver aí, por que acontece? A ética é diferente do ethos, né? O comportamento, o ethos é um comportamento na qual nos dá a preservação da vida, o princípio da vida, nós vamos nos preservar, então ali é um comportamento. E o homem com essa criação, com essa ação da criação ativa, o que ele acaba criando? Ele cria uma ética do sujeito. Mas, Gê, só voltando uma questão, Ok. sobre o ethos. A própria compreensão da categoria ethos, ela modifica-se de acordo com determinados filósofos. Né? Porque uma concepção aristotélica, você tem ethos como uma característica intrínseca do ser por aquilo que ele é, né? Aquilo que é peculiar ao que é posto socialmente também. Sim, então, aqui nós estamos usando o termo ethos como igual ao comportamento. Isso não foge de nenhuma outra derivação da palavra grega, ethos, que ela, mesmo no Aristóteles, ela vem de comportamento. Né? E o que você falou é um comportamento. Só que aqui, o Ruiz, o que ele nos traz? Né? Ele vai buscar algumas respostas na concepção biológica também, na genética. Né? E veja bem, essa é uma questão, é um ponto de vista, e esse é o propósito do programa, de trazer as questões para serem discutidas, debatidas, pensadas e refletidas. Claro. Né? Aqui, longe disso, não tem nenhum dogma. Claro. Nós já vivemos com dogmas demais para que o programa seja também um dogma. Então, o ethos como comportamento, buscando a sua origem, né, na questão genética, na questão biológica, tá? Acho que agora consegui posicionar melhor. Então, o que acontece com o homem? Ao criar o sentido, ou seja, o como fazer, que anteriormente o homem fazia, tinha um comportamento de fazer, né? E ao ele criar, ele dá o sentido ao como fazer, né? Ele transcende, exatamente o que você disse, né? Ele transcende aquela adaptação natural e se transforma numa dimensão da existência, né? Que é a valoração da própria ação. Né? Então, a ação passa a ter um sentido. Bom, e o que é esse valorar? Né? Valorar a ação é dar opções de ação diferentes das impostas pelo código genético da espécie. Né? Então, por isso, há uma característica, uma peculiaridade, vamos dizer assim, humana, de nós estarmos sempre criando e recriando a história, né? Então, é diferente dos outros animais. Por isso, né, que quando nós valoramos, né, a ação, nós nos tornamos diferentes dos outros animais. Nós estamos sempre nos recriando, nós estamos abrindo um mundo de possibilidades, né? Agora, Jean, me diz uma coisa, com relação a essa questão da proximidade com a genética, né? Isso é uma peculiaridade genética. Nós estamos colocando isso, mas considerando o homem como um ser biológico na totalidade, universal, né? Todos os organismos vivos, né, são seres biológicos, né? Não, sim, eu estou dizendo... O homem está dentro disso. Não, estou dizendo, nesse caso, o homem ele deve ser compreendido univocamente. Né? Porque senão a gente começa a separar o próprio humano dentro de questões genéticas específicas, ou querer caracterizar determinadas ações humanas por questões genéticas, e não é isso que você está falando. São questões universal. O ser humano é universalmente. A sua genética ela é universal.
Você diz unívoco. Porém, Henry, só que a cultura não é unívoca, ela é? Ainda bem que não. Né? Então, mas ela não pode ser especificada geneticamente. Por que não? Porque é uma característica do homem produzir cultura. E então, isso é uma questão genérica, humana, universal. Aí é uma questão... E aí sim, nós nos separamos geneticamente de outros animais. Sim, e não entre nós. Sim, não entre nós. Então, eu cheguei a falar isso em algum momento? Não. Estou deixando claro para o telespectador. Tá, não, que agora você me... Então tá, não, exatamente. Isso de maneira alguma. Né? Isso que eu acho que eu estou afirmando desde o início, né? Uhum. A espécie humana, né? O ser humano, ele é diferente dos outros seres vivos. Uhum. Né? Então, isso... e não que eu esteja falando que o ser humano... Existe um ser humano assim, não, assado claro. ou... Não, é só para a gente diferenciar isso, senão às vezes pode gerar com... Sim. É o que nós podemos pensar é o seguinte... O telespectador desavisado que pegou no meio do programa vai falar, o cara... Não é isso. Podemos pensar o seguinte, parte da genética, né, e o ser humano com o seu poder de criação, que somente o ser humano tem, os outros animais não têm. Né? Pelo menos ainda não foi provado isso, claro. Cientificamente. O que acontece? Ele parte aqui do embrião genético dele com o seu poder de criação, ele cria um mundo, está sempre recriando o mundo, abrindo o mundo de novas possibilidades, entendeu? E fazendo acontecer um mundo de forma cultural. Aí nós encontramos, sim, a multiplicidade, correto? De culturas e de vidas. Mas não que existe um tipo de vida... ou outro, né? Você sabe me dizer se existe uma associação aí entre o Ruiz e o Schopenhauer, por exemplo, quando o Schopenhauer, lá no seu trabalho sobre o mundo como vontade e representação? Não sei dizer. Eu acredito que não. Porque, eu acho que talvez sim, porque o Schopenhauer, como ele está ali na base de Nietzsche, e o Nietzsche, ele é, por os pensadores hermeneutas, né, como o Paul Ricoeur, que é um dos principais pensadores agora do século 20 e 21, que é um hermeneuta, ele retoma algumas questões do Nietzsche, e o Nietzsche tem na base o Schopenhauer, e o Ruiz retoma muitas questões hermenêuticas, pode ser que dentro desse contexto todo eles tenham bebido, aí tenham se amarrados. Mas agora, como eu não conheço de Schopenhauer nada, tu vai falar quase nada é feio, é melhor assumir, não conheço nada de Schopenhauer, é melhor não entrar nessa seara. Tá bom. Então, voltando aqui à questão da ação e do valor que dá uma ação, nós percebemos que o valor dado à ação, ela vai estar sempre intrinsecamente ligado à constituição de um sentido. E como eu disse anteriormente, o sentido é algo que apenas o ser humano pode realizar. O ser humano aqui, só reforçando, então todos os seres humanos, né? Não é uma classe ou outra, são todos. Genericamente. Bom, sim, exatamente. E aí, quando o ser humano ele consegue transcender esse ethos de qual eu havia falado, esse comportamento natural de preservação da vida, ele deixa de ser um mero ethos. Ele deixa de ser só um comportamento. E passa a ser o que é chamado pelo Ruiz de ética do sujeito. Tá? Ou seja, então, tem um comportamento que é de preservação da vida, né? E quando o ser humano, com seu poder criativo, né, ele passa a dar sentido às coisas, ele cria uma ética do sujeito. Né? E a ética ela é essencial para vivermos em comunidade. Agora vou passar aqui como que o Ruiz define nessa questão a ética. Então a ética pode ser definida pela prática valorativa do mundo através do qual o sujeito define seu modo de vida, os valores e os princípios de ação que ele considera mais convenientes para desenvolvê-la.
Tá? Então, o ethos do ser humano é o único, né, que possui uma ética. Nós não podemos falar em ética do leão, ética dos peixes, é a ética do ser humano. Então, Henry, como para finalizar, que o nosso tempo é meio escasso, essa questão, onde que eu quero chegar ali no final, retomar o que é cultura? Então, o homem cria uma ética, né, uma ética do sujeito, que vai dar a ele um modo de viver, né, diferente somente da preservação, faz o sentido da vida. E para isso, o que ele acaba fazendo? Ele vai dar valor e vai valorar toda a sua criação. Correto? Então, por meio desses sentidos, das ações criativas, dos valores que é dado à ação do homem, o homem transgride todos os seus limites das codificações vitais e permite ao ser humano projetar-se para um universo inédito e inexistente para o resto das espécies. Então, ou seja, para concluir, né? Quando o homem transcende o mundo das compulsões vitais, o ser humano deixa de ser um animal natural para se autoconstituir-se num ser humano que se sobrenaturaliza, né? E aí sim ele se define como um ser cultural, né? Então ele passa ao mundo das suas ações, né, a ser, com as suas ações, aliás, ele passa a ser um ser cultural, ok? E aí, retomando o que eu disse lá anteriormente, né? Os modos de viver aprendidos, que são modificados e transmitidos por geração a outra geração, que vai constituir o que nós chamamos de cultura. Tá certo. Bom, é uma pena, nós temos já que parar, né, o nosso comercial, mas no próximo bloco a gente continua com a discussão desse novo ciclo. Cultura, peculiaridades humanas. Filosofia no cotidiano, volta já, não saia daí. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, em nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, em nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. O programa Filosofia no Cotidiano está abrindo espaço para você que é artista aqui da região de Guarulhos. Venha mostrar o seu trabalho e participar de nossas discussões. Para isso, mande um e-mail para produção@filosofianocotidiano.com.br ou ligue para 3887-7015 e fale com Rodrigo. Venha participar! Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse terceiro e último bloco, retomamos o diálogo acerca do tema Cultura, Peculiaridades Humanas. Bom, Henry, retomando aqui o nosso diálogo, gostaria que você expusesse, né, conversasse um pouco aqui comigo e com o nosso telespectador sobre o tema, sobre essa peculiaridade humana que é a cultura. Tá. Não, Jean, é interessante porque assim, é importante frisar também para o telespectador que são visões diferentes, né? Então você acabou de apresentar um hermeneuta que é o Ruiz, né? Eu vou partir da análise marxiana por uma questão de limitação particular,
Por que limitação? Porque eu, como não filósofo, só consigo pensar a partir de um pensador. Monofilosófico eu sou. Monofilosófico é ótimo. Mas apresentar então aqui, em contrapartida, o posicionamento materialista da filosofia, o posicionamento marxiano, né, sobre a questão da cultura. Ok. Uma coisa importante para nós, Jean, e eu digo nós marxianos, em termos de cultura, é pensar que aquilo que distingue o homem dos outros seres, que é o que você estava colocando inicialmente, antes você colocou de uma questão, evidentemente nós temos um corpo, um organismo físico preparado, disposto a isso, é uma característica nossa, enquanto organismo vivo, uma disposição genérica e genética, evidentemente, geneticamente genérica, vamos colocar assim, pensando, lógico, agora especificamente sobre a vida humana. Né? O que caracteriza o homem como ser distinto de outros seres vivos é a capacidade do trabalho. Costumo brincar nas minhas aulas, eu pergunto assim para os alunos, né? A formiga trabalha? Aí todos os alunos muito felizes, né? Aprenderam isso desde pequenininho com os contos de fadas, aquela coisa toda. Formiga e cigarro? Sim, a formiga trabalha. Aí eu dou aquele baita berro. Não, a formiga não trabalha. E aí digo logo em seguida, mas a abelha trabalha. Não trabalha? Não, a abelha não trabalha. Quem trabalha é o homem. Né? E o trabalho do homem, o que é? É a sua posição teleológica. É aquilo da onde ele retira a finalidade da própria existência, que é continuar existindo. Quer dizer, todos os organismos vivos mantêm-se existindo, lutam pela vida, que é o que você dizia anteriormente. Sim. Mas o homem, ele não faz isso de forma irracional. Ele tem uma consciência e ele age a partir dessa consciência. Então, a questão para nós, em termos de cultura, seria pensarmos o universo do trabalho como um modo de vida, como manutenção da sua própria existência, e a partir dessa relação de existência, ou seja, como é que esse ser humano se mantém vivo, como que ele transcende a razão da própria existência no sentido de se manter vivo e produz algo além. Né? Esse além e a maneira como ele também conquista os modos de vida se transportam, se transferem como compreensão de cultura. Né? E aí sim, a cultura ela deve ser distinguida em dois sentidos, mas que são transitáveis. Né? Ou seja, o espiritual e o cultural. Perdão, o espiritual e o material. Né? Então, espiritual para nós, tudo aquilo que se processa conscientemente. Material, tudo aquilo que se plasma, tudo aquilo que se materializa. Né? Então, essa mesa faz parte de nossa cultura material. Mas essa mesa, ela não é produção meramente material. Ela não é um objeto em si. Ela é um objeto para o homem. Né? Ela faz, você dizia sobre o sentido, né? Nós damos significados, nós tornamos ela um símbolo. Uma coisa é esta mesa disposta, né, nesse lugar e pela maneira como ela foi constituída aqui. Quer dizer, constituída em outra parte e trazida para cá. E a finalidade é que ela se restringe aqui. Outra coisa é esta mesa num bar. Né? Quer dizer, então ela tem uma finalidade e ela tem uma concepção estética. E essa mesa ela existe porque pela necessidade do homem e pela sua capacidade de criação, que ele viu uma necessidade de ter um lugar, não sei, para ele comer, ou para, no caso aqui, nós escrevermos, enfim, outras finalidades. Sim, sim. Mas veja, ela é um objeto, foi pensado, mas ele é repleto de subjetividade. Então, naquilo que é material, reside aquilo que é espiritual. Né? Esse copo, por que ele tem essa forma e não outra? Não é? Então, essa característica formal desse objeto é aquilo que lhe atribui condição espiritual. Quer dizer, é a subjetividade do homem que está posta aqui. Não é? Então, aí a gente tem que começar a pensar, dentro dessa lógica de disposição, tanto para o que é material e é espiritual. Material, vamos pensar também aquilo que é fator primeiro da própria existência, também, porque o homem produz
a sua vida. Né? Quando a gente diz o homem produz coisas, né? Ele produz coisas para a vida. Né? Aquilo que ele não produz para a vida é algo que começa a fazer, algo que começa a perder sentido para ele. Né? Quer dizer, as coisas ganham sentido quando aquilo pertence à vida do homem, quando o homem não se estranha daquilo que ele produz. Sim. Né? Que ele produz para a própria vida. Nesse sentido, quanto menos sentido possui um objeto, aliás, o Marx coloca isso de uma forma bastante interessante, que ele coloca assim, olha, quanto mais, portanto, o trabalhador se apropria do mundo externo, da natureza sensível, por meio de seu trabalho, tanto mais ele se priva dos meios de vida, segundo um duplo sentido. Primeiro, que sempre mais o mundo exterior sensível deixa de ser um objeto pertencente ao seu trabalho, um meio de vida do seu trabalho. Segundo, que o mundo exterior sensível cessa cada vez mais de ser meio de vida no sentido imediato, meio para a subsistência física do trabalhador. Ou seja, quanto mais riqueza é gerado pelo trabalho, mais miséria espiritual e mais miséria humana é gerado para o trabalhador. Não é? Eu costumo dar um exemplo bastante simples. Você numa sala de aula, é claro que existe a exploração da força do trabalho. É claro que o seu empregador lhe explora e enriquece às custas de seu trabalho. Mas o nível de possibilidade de aquisição de riqueza pelo seu trabalho numa exploração dentro de uma sala de aula é muito menor do que é de um trabalhador na fábrica da Coca-Cola, por exemplo. Né? Aquilo que produz um único trabalhador gerenciando uma máquina na Coca-Cola, ele gera milhões e milhões e milhões e milhões por mês. E eu não posso gerar isso. Né? Então, a riqueza espiritual do trabalho de um professor, ela é muito maior à medida que a riqueza que ela gera é menor para o seu empregador. Dá para compreender? Então, estou já transpondo para o nosso mundo de hoje. Né? Agora, a ideia central aí seria o quê? Pensarmos o quê? A consciência como forma derivada do domínio da vida natural. Né? Quer dizer, o que nos separa dos demais animais? Nossa capacidade de trabalho. E por que nós trabalhamos? E como nós trabalhamos? Nós trabalhamos e adquirimos informações e isso constitui nossa riqueza espiritual. Né? E essa riqueza espiritual completamente relacionada com o modo de vida, com a própria vida. Compreende? E integração com os modos de produção da própria existência. Né? Então é engraçado isso, porque a gente coloca as nações civilizadas, ditas civilizadas no século XIX, né? Inglaterra, França e tal, eles colocavam como paladinos da civilização e olhavam para um indígena, para um aborígene, para até mesmo para um pigmeu, né, como alguém inferior, né, como uma civilização mal disposta ou selvagem. Né? Mas, na verdade, o mundo mantido em tradição por séculos dessas civilizações, né, vamos colocar de indígenas, por exemplo. Sim, os incas, os maias, aqui do sul da América. Uhum. Mas assim, o modo de vida e integração de vida que esses índios estabelecem, por exemplo, em seus habitats, né, intocados, é mais integradora do que o próprio mundo que eles disseram ser civilizados. Porque o mundo das máquinas, o mundo da produção em altíssima escala, o mundo do consumo, afasta o homem da condição de sua própria produção. É o que faz, por exemplo, no caso nós estamos discutindo aqui o consumismo, né, como questão cultural do nosso tempo. Como é que você pensa uma pessoa que ganha R$1.000 comprar um carro que custa R$600? E a financiadora aprova uma coisa dessas e a pessoa vai viver em função de um carro. E a pessoa trabalha para ter um carro. Quando ela deve trabalhar para manter a sua existência... É a projeção no futuro. Né? E não deve ser estritamente uma existência física, mas ela deve ser consciente daquilo que é possibilidade para ela. Não é? Quer dizer, ela poderia, ao invés de dar R$600, poupar 300. E no mesmo tempo,
Se ela tiver paciência, ela vai adquirir um carro. Ela não precisa comprar um carro em 60 meses. Não, até antes de 60. Porque ela, sem perceber disso, se apropriando de uma condição que se coloca como liberdade para o capitalismo, que é a de consumo, ela, na verdade, se torna escrava do sistema. Né? Quer dizer, porque ela passa a trabalhar em função de um objeto. Né? Não, e aí, eu concordo. E aí o objeto passa a ser o objetivo da vida, e não a vida, né? Uma vida repleta de sentidos e significados, né? Plasmando continuamente, né? Objetivando para os sentidos que a própria vida necessita. Né? Henry, e como você vê, assim, você citou essa questão das civilizações que se julgam civilizadas, né? Elas acabam, ou por força, ou eu gostaria, não quero colocar nenhum termo aqui, gostaria que você colocasse isso para nós, como elas acabam transmitindo essas culturas e por que essas outras acabam submergindo, né? Interessante. O Darcy Ribeiro coloca isso na sua obra O Processo Civilizatório, né? Que existem formas, né? O homem adquire cultura a partir da relação com a natureza, mas também adquire com relação a outros grupos civilizatórios, né? Grupos que estão em processos civilizatórios distintos. Né? Não existe um processo civilizatório melhor ou pior. Sim. Não existe. Né? O processo civilizatório é a maneira como os homens sistematizam suas vidas de forma material e espiritual. Né? Há casos em que as culturas, ao entrar em contato, elas se chocam, e há casos em que elas se integram. Não é? Então, há muito da cultura americana na cultura europeia hoje. Quando você vê o hábito do tabaco, quando você vê o consumo de determinados gêneros alimentícios, como há aspectos da cultura árabe na nossa cultura hoje. Né? O problema das multiculturas. Né? Então, assim, há um constante processo de assimilação que podem, historicamente, ser mais dramáticos ou menos. Né? Pode ser dramáticos e traumáticos. Sim. Inclusive, né? Mas voltando à questão da consciência, Jean, é interessante isso, porque pensar a relação com a natureza, né? Você colocava isso anteriormente de uma forma mais pensando a totalidade dos seres vivos, dos organismos vivos, né? E aí eu queria falar um pouco aqui da natureza do homem dentro de uma concepção que é essa do Marx, né? Okay. Então o Marx coloca da seguinte maneira: a essência humana da natureza existe somente para o homem social, pois somente assim existe para ele como vínculo com o homem, como modo de existência sua para o outro e modo de existência para ele, como elemento vital da efetividade humana. Só assim existe como fundamento de seu próprio modo de existência humano. Só então se converte para ele seu modo de existência natural em seu modo de existência e a natureza se torna para ele humana. A sociedade é, pois, plena unidade essencial do homem com a natureza, a verdadeira ressurreição da natureza, o naturalismo acabado do homem e o humanismo acabado da natureza. Né? Ou seja, o homem cria isso, mas o homem não é um indivíduo. Ele é fruto da sociedade. Ele não nasce no mundo que ele quer. Ele não escolhe aonde ele vai nascer e como ele vai produzir, o que ele vai fazer. Ele nasce no mundo já pronto. Sim. Né? E a partir dali ele adquire todos os códigos que foram construídos, ele adquire os símbolos, os valores. Né? A axiologia toma o homem nesse sentido no processo de constituição do indivíduo, mas esse indivíduo ele não é determinado no sentido de... É claro que existe uma determinação social, mas é preciso entender que para Marx, determinar é antes especificar. Não é condição última. Não é? Não é um fim em si. Não é um fim. O homem ele transcende nesse caso. Né? Então, sim, e é
E esse transcender é esse contínuo processo de constituição de cultura, de construir novos parâmetros, novos valores e atribuir novos significados. É um mundo aberto onde o homem está sempre gerando seus Perfeito. novos mundos. Perfeito. Agora, se ele é bom ou ruim, é outra questão. Coisa. Agora, veja, é interessante isso que você acabou de colocar, um mundo aberto. Porque a nossa sociedade se constitui como uma sociedade aberta. Né? Quando a gente estava comparando aí com outras civilizações, no caso o indígena, ele possui uma sociedade fechada que passa a se abrir à medida que entra em contato com a civilização ocidental. Aí ela se abre. Mas ele tem um universo fechado, duro, enrijecido. A pessoa nasce e ela já sabe, de criança ela já sabe o que ela vai ser, ela já vai percebendo, ela tem limitações ali, maiores do que nós, por exemplo. Quer dizer, qual é o segredo da vida nosso? Você ser um garoto pobre ou classe média e se tornar o dono do maior veículo de comunicação do Brasil e um dos caras mais ricos do país. Então assim, né? Ousado, hein, o plano. Exatamente. Agora, quais são as possibilidades que... Existe a possibilidade disso, né? Sim, claro. Nós temos o senhor Abravanel aí para nos exemplificar, né? Agora, como é que isso seria possível dentro da vida indígena? É mais fechado. Quer dizer, quais são as possibilidades de transcender? São limitadas. Ele vai ser um pajé, ele vai ser um caçador, um guerreiro, caçador, um murimbixaba, não é? Vai ter uma vocação mais para isso ou mais para aquilo, mas está ali dentro daquele universo. Ele poucas vezes ele se colocará a transcender completamente as possibilidades materiais de sua condição social. Ô Henry, só para compreender melhor, então, né, nessa questão que você falou, na visão do Marx, o homem é um ser social, diferente do Aristóteles, que via o homem como um ser político? Não, mas você não tem como ser um ser político se você não for social. Né? A grande vocação social do homem é exercer o tempo todo política, não tem como. Quer dizer, então, seja lá em que situação for, em que sociedade for, aberta ou fechada, né, o homem sempre vai ter, necessariamente, de praticar política para viver em sociedade. Então, quando você diz que o homem social está linkado com a ideia lá do Aristóteles do ser político. Claro. Não, era só para... não se separa. Tá, ok. Né? Só uma outra questão, só para compreender melhor a ideia. E na base desse homem, desse ser humano, poderia dizer que tá o trabalho? Claro. A ontologia aí, vamos dizer, vem do trabalho, segundo a ontologia é a do ser social. Agora, o ser social, ele é especificado pela maneira como ele adquire a sua própria existência. E aí recai sobre o trabalho. Recai sobre o trabalho. Entendeu? Então, até uma questão interessante, porque as pessoas confundem no pensamento de Marx, né, e acabam colocando como um economicismo estrito, né? É a forma vulgar de compreensão de Marx, né? Até o Bloch, Ernst Bloch, escreve uma carta para o Engels, certa feita, e diz, olha, o senhor e o seu amigo Marx dizem que as questões superestruturais são determinadas pelas questões econômicas. Então nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de superestrutura. Né, algo que está acima da própria existência material. A cultura é um pouco além disso. Então o Engels ele responde para o Bloch, ele falou assim, olha, nós não dissemos que a economia determina a consciência. Nós falamos que, em última instância, a economia ou a consciência pode ser especificada, ou a cultura pode ser especificada, ou a superestrutura pode ser especificada pelas questões econômicas. Em última instância, em primeiro lugar, o indivíduo é um ser social. É um ser que aprende símbolos, é um ser que aprende significados, é um ser que aprende valores. E esses valores, sim, podem ser compreendidos pela maneira como essa sociedade se organiza em função do trabalho, porque a sociedade é uma sociedade de homens vivos. E esses homens vivos, para se manterem vivos, trabalham. Então, em última instância, está relacionado com o trabalho. O trabalho, portanto, a relação de produção da vida especifica as relações de produção social e a organização social. E essa organização social dá
margens para que nós compreendamos as questões superestruturais. Por exemplo, não quer dizer que que na base de um trabalho mais dignificante, você tem uma sociedade superestruturalmente mais qualificada, né? E o Marx usa exatamente esse exemplo. Olha, existe um descompasso nisso. Tanto não determina que existe esse descompasso. Como é que você explica uma sociedade fundamentada no trabalho escravo, que segrega completamente a existência social feminina, ou dá a ela limites claros, né, de sua condição social, a mulher, separa estrangeiros, e assim vai, quer dizer, qualifica determinados grupos sociais pelo seu trabalho, comerciantes, outras coisas, né, e produz a base do pensamento ocidental. Produz o teatro mais humano, mais humanista que se pode pensar, que é a tragédia grega. Como é que o povo grego constrói superestruturalmente uma cultura fantástica, como é o pensamento de Platão, de Aristóteles e de outros, né? E artistas fantásticos, músicos de excelência, né? Escultores de excelência, pintores de excelência, tudo isso em uma base material bastante rudimentar, né? E calcada nas relações de escravidão, né? Como é que você justifica? Então, quer dizer, não determina, e o Marx dá esse exemplo, o Marx não é determinado. Em última instância, você entende, você especifica, e não determina. Certo. Então, Henri, infelizmente, você sabe que nosso tempo aí a gente... Sempre curto. Sempre curto, né? Mas acho que vale aí para ficar as reflexões, que é essa questão mesmo do nosso programa, né? Levar reflexões, provocações. Em suma, mais uma vez, obrigado, valeu por esse nosso papo. E estamos encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. E eu quero agradecer a você, telespectador, que nos acompanhou aqui pela TV Cantareira. Visite nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e continue nos enviando sugestões, críticas e perguntas para o nosso e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br, inclusive para a nossa entrevista com o professor Rubem Alves. Gostaria de agradecer ainda aos colaboradores deste programa, a DAF Soluções Digitais e a Franco Bachó Móveis. Boa noite e até o próximo programa. Lembramos que você pode assistir ao programa Filosofia no Cotidiano também pelo novo agora portal da TV Cantareira, no mesmo horário em que ele é transmitido pelo canal 12. O endereço é www.tvcantareira.com.br. E mais uma vez quero lembrá-los, você que é artista aqui da cidade de Guarulhos, envie suas sugestões, suas ideias sobre os seus trabalhos e vem aqui conversar comigo e com o Henri e também para nós entendermos um pouco mais das questões estéticas das obras de artes. Boa noite e até o próximo domingo.